Devido, aleluia, ao horário, eu ia deixar para minha pastora pregar hoje, mas eu acho que eu vou deixar ela para outra semana. Porque na outra semana nós começamos mais cedo e terminamos mais cedo, tá bom? Não é porque eu sou rato, não. É porque a gente vai fazer assim, para que Deus continue. Nós queremos selar, né, a vitória sobre a vida do Wagner, sobre a vida do Marcos, tá? Em nome de Jesus, para que Deus possa fortalecer os irmãos em nome do Senhor. Eu quero ler só um versículo da palavra de Deus e falar a respeito dela. Pode ser? Só o capítulo 18 e somente o versículo 1 da palavra de Lucas. Tá bom? Evangelho de Lucas. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje eu recebi uma palavra, eu vou dizer que essa palavra é negativa, mas a gente tem que, de todas as maneiras, irmãos, procurar para a nossa vida aquilo que é bom, tá certo? Palavras negativas, você não tem que receber e nem guardar para a sua vida, tá bom? Não aceita não. Quando as palavras negativas vierem para a sua vida, você repreende, tá bom? Se alguém não sabe te abençoar, não aceita maldição, não. Amém, Jesus. Tá entendendo, irmãos? Amém. Alguém tinha falado para mim hoje assim: você vai estar onde hoje? Aí eu falei para essa pessoa: hoje eu não estou te entendendo. Por quê? Aí ele falou assim: não, quer saber onde você vai estar hoje? Eu falei: se você olhar no seu celular, você vai saber onde eu estou hoje. Porque eu mandei para você. Aí deu uma gargalhada, parecendo um capeta. Aí falou para mim: tomara que tudo dê certo. Irmãos, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu sou adorador. A pastora Vanilda falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos. E se você quiser saber, comigo nós é 4. Só eu sozinho nós já é 4. É verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus está comigo. Glória Pai, a Deus. Filho e Espírito Santo. Já está comigo, viu, Márcio? Glória a Jesus. E aí comigo é 4. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem aquelas gargalhadas de Satanás. Que Satanás não quer? Que nada dê certo. Uma alma, ela vale muito mais do que qualquer coisa nessa terra. Mas vale um dia nos átrios do templo de Deus em adoração do que 1000 anos lá fora. É verdade, Jesus. O Senhor diz assim, que uma vida que nasce hoje, ou melhor, nem nasceu, abortou antes de nascer, ela é mais preciosa e valiosa do que um homem com 100 anos de idade sem conhecer o caminho da verdade. Aleluia, glória a Que adiantaria Deus. um homem viver até 100 anos com toda a regalia e perder a sua salvação. O abortivo nasce hoje, mas o espírito daquele abortivo já está nas mãos do Oh, Senhor. glória a Glória a Jesus. Deus. Você está entendendo? Aleluia. Ele falou: é mesmo, rapaz, você vai estar lá, né? Eu falei: vou estar lá. Glória a Deus. Ele falou: tomara que tudo dê certo. Eu falei: vai dar certo sim, em nome de Jesus. Já deu certo no dia que o Wagner falou: vamos lá pra gente fazer tudo lá. Né? Logo na casa de quem, né? Lá do Wagner, que estava precisando. Eu falei: não é possível. E as coisas vão melhorar para a vida de cada um dos irmãos. Eu não olho, irmãos, eu não trabalho com aparência. Aleluia, Jesus. E eu não trabalho também, irmãos, com excepção. Glória a Deus. Esse é o problema de muitos. E quando nós começamos a fazer para nós só os top dos tops e começar a desprezar outros, a nossa vida vai a zero. É verdade. Vocês sabem que Jesus te observa todo dia? Vocês sabem disso? Hã? Sabe? Já vou ler esse versículo aí. E o versículo da Bíblia, olha, pega ele, só para vocês dar uma olhada aí. Diz assim, e contou-lhes, versículo 1 aí, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. É assim que está escrito. Lucas
18 primeiro. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu paro por aí. Agora eu quero falar para vocês a respeito por que Jesus observa nós todo dia. Jesus estava em Jerusalém e ele resolveu entrar no templo. E no templo de Deus tem um lugar chamado gasofilácio. Esse gasofilácio era um lugar onde se colocava as ofertas. Não era colocada, ela era lançada. Era como se fosse uma piscina, onde as pessoas traziam seus ouros, suas moedas e jogavam lá. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava sentado, observando o povo dar oferta no templo de Deus. E ele sentado observando, viu vários ricos. Chegava e jogava lá o seu dinheiro, jogava a sua oferta, jogava a sua oferta. De repente ele viu o quê? Uma viúvinha, uma velhinha, senhorinha, trazendo a sua única moeda e tudo o que ela tinha. Ela jogou lá dentro do gasofilácio. Jesus conta para os seus discípulos: olha, essa senhora saiu daqui abençoada, porque ela não deu daquilo que sobejava a sua vida. Ela não dava por dar, não. É a igreja, né? É o templo. Está rico já? Eu vou dar aquilo que está sobrando. Toma, né? Não. Ela ofereceu tudo. Eu não estou falando de oferta aqui, não. Tá? Aleluia, glória a Deus. Amém. Mas quando você for ofertar para Deus a sua vida, Glória a Deus. teu coração, ofereça o melhor de ti. Aleluia. Viu, Márcio? Ofereça a tua vida para Deus. Senhor, eu sou uma oferta viva diante do Senhor hoje. Quando eu saio da minha casa para adorar o Senhor, eu vou trazer o melhor. Estive pregando em Bela Vista de Goiás e eu falei para os irmãos: eu não vim aqui para vocês virem cá buscar Deus. Eu vim aqui hoje para vocês trazer Deus da casa de vocês para cá. Porque se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós temos que trazer Deus de casa para a igreja. Aleluia. Mas de que jeito que eu apresento Deus na igreja? Quando você vem, quando você conta uma bênção, entendeu? Quando você contou o seu milagre, quando ele leu um versículo da Bíblia, quando a irmã cantou o hino para o Senhor, quando você vem e faz uma oração. Você está entendendo? Isso é o que você trouxe para Deus na igreja. Porque Deus quer ver o que você vai trazer de lá para cá. Agora, aquele que não conhece Jesus, que não tem nada de Jesus, ele vem para cá e você apresenta Jesus para ele, ele vai levar Jesus para casa. E da próxima vez que ele vier, ele vai trazer Jesus. A irmã foi lá na igreja, ela recebeu Jesus, ela recebeu a bênção, e hoje ela vem cá para trazer Jesus, trazer a bênção que ela recebeu. Jesus, ele observa tudo na nossa vida. Ele não só entra em nós, ele observa tudo. O que você oferece melhor, o que você tem de melhor para ele, o seu dia a dia, se ele é honesto, se não é honesto, se é fiel, se não é fiel. Não precisa preocupar, não. De repente eu olho a sua aparência aqui, eu posso pensar algo diferente. Não. Jesus, ele sabe o que vai acontecer o amanhã, o que você vai fazer de manhã até a tarde. Ele sabia que o seu gás ia acabar. Só que você não sabia que o gás ia acabar. E nem a sua esposa. Talvez ela soubesse um pouco, né? Porque ele andava balança lá, você vê um pouquinho. Mas você não sabe o dia que vai acabar. Mas você trabalhou o dia inteiro, não sabia o que ela fez, mandou um áudio para você: ó, acabou o gás. É ou não é? O amanhã a gente não sabe, mas Deus já sabia que o gás ia acabar amanhã. Aleluia, Jesus. Ele sabe do amanhã e do depois de amanhã. Ele sabe o que é da sua vida, o que você faz da sua vida. Quantas pessoas prometem a Deus: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer o melhor para ti. A gente só quer fazer uma, vamos dizer assim, uma... Não fala isso não, que depois vamos falar. Não é analfabeto, né? Aleluia. Falei breganha, né? Aleluia, glória a Jesus. Você vai falar barganha. Deus não é assim. Senhor, se o Senhor me der, eu vou lhe dar. Senhor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar 50% que eu ganhar. Se eu ganhar 50 milhões, eu vou dar 25 milhões para a igreja. Vou ficar só com 25, já tá bom. Olha o olhar do homem. Não é assim, irmãos, que Deus trabalha. Um certo homem mágico chegou até Paulo e sabia do milagre que Deus fazia através dele, Pedro, e ele ofereceu dinheiro para eles. Me dá também desse poder, para que quando eu colocar a mão sobre a pessoa, ela receba o Espírito Santo. Ele falou: seu coração está cheio de fel, de amargura, de angústia.
de desespero. Seja o seu dinheiro para a sua própria condenação. Você pensa que o dom de Deus é comprado por dinheiro? Aleluia, Jesus. O dom de Deus é comprado por um coração aquebrantado. Glórias. Um coração que se humilha. Aí você vê Deus chorar do seu lado. Sabe? E Ele chora do seu lado. Já viu aquela oração que os irmãos falam? Quando você quer falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta. E Deus que vê em secreto, né, Ele vai te abençoar. E por incrível que pareça, antes de você entrar na porta do seu quarto, antes de você entrar lá dentro, Deus, Ele já está lá dentro. Glória a Deus, aleluia. Você não precisa orar para Ele, Senhor, vem ficar aqui comigo. Não, Ele já está lá. Porque antes de você abrir a porta, fechar a porta, Ele já está lá. Porque Ele em secreto te abençoará. Ele é o primeiro a entrar. Você só tem que falar com Ele: Senhor, eu preciso disso. Às vezes Deus não vai dar para nós aquilo que é o gastar nos nossos próprios deleites. Eu quero uma casa dentro do condomínio fechado. Eu quero um carro do ano novo. Eu quero um serviço tal. Então assim, só para o seu deleite, só para a sua própria vontade. Mas quando você busca de Deus aquilo que é da vontade de Deus, aí Deus faz na sua vida. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar nós buscamos o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Ele próprio diz na tua palavra, Márcio, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer acrescentar as coisas na nossa vida. Ele não quer dar para nós falar: olha, eu consegui porque Deus fez isso. Não. Busca Ele e Ele te dará o que deseja o teu coração, naquilo que é também da vontade do coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Salomão chega diante do reino dele, já era rico, porque o pai dele deixou toda a riqueza para ele. Só que ele não tinha domínio, ele não sabia o que fazer. E ele chegou até Deus e tinha por direito de pedir a Deus aquilo que ele quisesse. Ele se humilhou diante de Deus e disse: Pai, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para administrar esse país, administrar esse povo. E Deus foi tão bom com ele, porque ele poderia ter pedido riqueza, e Deus poderia dar riqueza para ele, além do que ele já tinha. Mas ele pediu sabedoria. E diz a palavra que a rainha de Sabá saiu lá do seu país, eu acredito que era até de Etiópia, lá na Índia, porque lá de lá foi até Salomão para ver como que era o reinado de Salomão, para ver a sabedoria de Salomão. E ela ficou maravilhada, porque ela só viu os criados. Vocês imaginam só os criados de Salomão, tudo vestido arrumadinho, gravatinha, tudo organizadinho, sabia chamar as pessoas para dentro. Só os criados dele. Vocês imaginam os que administravam a sua direita, que estava junto com ele. Diz a palavra que essa rainha trouxe ouro, trouxe pérolas, trouxe mirra, trouxe riqueza, e depositou tudo aos pés de Salomão, porque viu a grandeza de Deus na vida de Salomão. Você quer ver Deus te engrandecer, meu irmão? Busca Ele, entrega para Ele mesmo de coração, de corpo, alma e espírito. Às vezes a gente se sente tão pecador que a gente diz: não, eu não posso. Às vezes você está tomando banho no banheiro, você está com vergonha. Vou terminar logo porque com vergonha. Deus aqui, ei, Deus te vê por dentro e por fora. Você botar de roupa, que o raio-x de Deus é maior que o do Superman, que diz que vê por dentro e por fora. Ele te vê dentro do banheiro. Sabe o que você faz no banheiro? Canta para Deus. Glória a Deus, aleluia. Está lá, lavando. Senhor, que benção, Senhor. Ora para Ele. Ele não nos vê como a gente vê, não. Você sabe por que eu e você usa roupa? É por causa do irmão mesmo, para você não envergonhar ele. Não é por causa de Deus, não. Aleluia, Jesus. Deus, Ele olha para nós e vê a irmã nua. Só os ossos, se Ele quiser, por dentro e por fora. Mas nós nos vestimos é para o homem. No dia que Adão e Eva errou, qual foi a primeira coisa que eles fez? Não vestir roupa. Primeiro colocou a deles, que é a folha. Depois Deus vai e mata o carneiro, a ovelha, tira a lã e faz roupa para eles vestir. Não era por causa de Deus, porque Deus via ele do mesmo jeito no jardim. Aleluia. Mas quando o homem peca, o homem erra, aí vem o peso da consciência.
Você quer ver só uma coisa? Que a gente não erra. Às vezes a gente nem tem medo, às vezes, um perto do outro. Vai para Caldas Novas, para você ver. Paga lá um clube no Caldas Novas. Você vai ver que um monte de gente. Só de roupa íntima, né? Quase nu. E tem um do lado do outro. E ninguém tem vergonha do outro. Vocês viram só? Mas quando se fala em temer a Deus, em buscar a presença de Deus, aí a gente começa a ter vergonha. Quando a gente aceita Jesus, a gente faz igual o Wagner. Já põe uma calça social, um sapato social, uma camisa social. Vocês estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. E aí a gente vem para a igreja para a gente mostrar. Né? Aparentemente eu fui olhar para o Wagner, eu sei que ele é um obreiraço, né? Gravata, camisa e tal, mas só Deus e nós agora sabemos a luta que o Wagner está passando. É ou não é? E se você olhar para o Wagner, você vai falar, não, o Wagner tem que mudar muita coisa. Mas eu e nós não olhamos assim, não. Deus ele olha por dentro, Wagner, e ele olha as coisas totalmente diferentes. A gente não tem que ser crente de aparência, nós tem que ser crente de verdade. Aleluia. Como acha ali, ó? Tem que ser assim, original. Certa feita alguém apareceu na porta da igreja, pastor, queria poder entrar aí pra dentro, mas eu tô só de camiseta e calção. Não dá, eu tô com vergonha de entrar dentro da igreja. Eu falei, então entra, senta aqui. Não, eu tô com vergonha, pastor, me dá a cadeira que ele sentou na porta. Sabe, mano? Márcio, que ficou olhando pra dentro. Irmãos, você tem que ser aqui, Márcio. Da mesma forma você tem que ser lá fora. Porque às vezes na igreja a gente é uma coisa. Aleluia. Mas quando você sai para fora, você muda totalmente. Na igreja a gente está caladinho ouvindo a voz de Deus. Mas quando termina o culto, nós vamos embora, daqui a pouco começa. Capeta, diabo, não sei o que. Irmão, tira ele da boca. Verdade. Ele não merece a sua boca para você falar dele, não. Tá entendendo? A partir de hoje fala, Jesus, Tu és o meu Senhor. Aleluia, Jesus, Senhor Jesus. me segura. É Jesus. Tá bom, irmãos? Glória a E Deus. Jesus já falou amém. Já terminou a mensagem. Fica de pé, eu quero orar por você. Pastora, você quer passar com a revelação de Deus? Não? Glórias a Deus. Aleluia. Fique tranquilo, tá, irmãos? Graças a Deus. Oremos ao Pai. Querido Aleluia. Deus, Deus maravilhoso da a tua glória. grandeza, ela é Oh, acima Senhor, do obrigado nosso pela Deus. tua palavra, tua voz. A perseverança, ela tem que continuar. Senhor, Aqui, meu Pai, na tua palavra está dizendo que o Senhor contou uma parábola sobre o dever de orar venha sempre, nunca libertar desfalecer. Jesus nesse culto hoje. E o significado, Senhor, dessa passagem é que nós temos que persistir e insistir a pedir ao Senhor para fazer justiça contra o nosso adversário. Venha abençoar as Às vezes ele vem na espreita, às vezes ele vem, meu Pai amado, como inimigo, escondendo, meu Pai amado, nas suas cavernas, escondendo, meu Pai amado, até mesmo, Senhor Deus, ele estando escondido em algum lugar, na espreita, Senhor, para pegarmos, para tentar contra a nossa vida. Mas o Senhor é aquele que nos guarda. Tu és aquele que nos reveste, porque nós vestimos da armadura no momento que nós aceitamos ao Senhor. Nós vestimos da armadura, mas o Senhor diz, revestir, nós precisamos revestir. Revestir, Senhor, vem além daquilo que já foi vestido. Nós precisamos da fé, nós precisamos, meu Pai, da proteção, nós precisamos da preparação, nós precisamos da insistência, da persistência, do bater na porta, do pedir ao Senhor, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Senhor, eu sei que as portas se abrem para a vida do teu filho e da tua filha. Essa casa é uma casa abençoada. Eu oro pelos quatro cantos, meu Pai amado, deste lote. Eu oro pelos quatro cantos dessas duas casas. Eu oro, meu Deus querido, pela casa do teu filho e da tua filha, pela tua cama. Eu oro, meu Pai amado, pelo teu quarto, pelo teu banheiro, pela tua sala, pelos animais que ali estão, papai. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor abençoa tudo quanto teu filho e tua filha te apresentar diante do Senhor. Ajuda ele, ajuda ela na tua caminhada de fé, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem uma pessoa aqui entre nós. Senta só um segundinho. Glória a Deus. Aleluia.
que você haveria, não vai mais. Glória a Deus. Você haveria de receber uma palavra, e essa palavra seria muito decepcionante para a sua vida. Você ia ficar decepcionada com a palavra que você ia receber. Não era algo bom, não. Mas o Senhor está cortando esse laço e Ele está te dando a vitória. Se você levantar a mão, diga é tu. Se você não levantar a mão, eu digo é tu a si mesmo. Glória a Jesus. Porque eu já sei quem é a pessoa. Que a vitória faz assim com a minha. Não. Não. Não quer? Não. Não. Aleluia. Ó, levantou quase todo mundo. Aleluia, Jesus. Não quer receber de Deus o livramento dessa decepção? Glória a Jesus. Deus está te dando livramento, Rosana, nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma pessoa que Deus me mostra aqui, ó. Alguém olha para você e diz, não, ela quase não tem nada. Mas você haveria de passar por um prejuízo financeiro. E o Senhor corta o laço do inimigo contra a sua vida. Está entendendo? Aleluia, Jesus. Prejuízo contra a sua vida. O Senhor está cortando o laço aqui agora. Não, Natália. Quer a vitória? A irmã. Você fez assim e é você mesmo. Aleluia, Jesus. Amém? E mediante o que ela fez assim, o Senhor me falou assim, ó. O Senhor está dando livramento para 2 pessoas aqui do golpe do telefone. Olha, como que é isso? Meu Deus. Existe ou não existe? Existe. Tá tendo aí uns aí, estou falando por minha conta própria, que está acontecendo. Mas o Senhor disse que Ele vai te dar um livramento é disso. Glória a Deus. Tem um aí que é do Bradesco. Manda um negócio para você. O outro é do Santander. Manda uns negócios para você que não tem nada a ver. Mandaram para mim uma boleta hoje dizendo, olha, R$70 do Santander. Eu não tenho nada a ver com o Santander. E por incrível que pareça, me mandou até o boleto com o meu nome. Falei, que demônio, não sei como que conseguiu fazer isso. E eles fazem isso, tá, irmãos? Não observa isso, tá? Se você não tem conta no Santander, não tem conta no Bradesco, você tem só o Nubank, fica só com o Nubank. Viu? Tô falando porque é assim. E aí tá assim de gente desesperada, querendo roubar do povo. Deus está dando livramento para 2 pessoas aqui desse modelo. Levanta a mão e a vitória é sua. Uma é aquela senhora lá atrás mesmo, viu, tá, minha irmã? A vitória é sua. Tá faltando só mais um. E eu sei quem que é. Não. Se você levantar a mão, eu falo que é você. Se você não levantar a mão, eu aponto que é você. Amém? Quer a vitória? Ó, Márcio, você. Numa dessa aí, todo mundo tinha que levantar a mão. Logo, meu Deus do céu, não quer tomar prejuízo, não. Aleluia. Mas não é. É você. Você e aquela irmã lá de trás, tá bom? Olha. No sorriso de um irmão aqui. O Senhor me mostrou uma revelação que você haveria de passar. Haveria, não vai passar. Você haveria de passar uma semana com a dor de um dente seu. Olha que engraçado. E o seu dente não é furado, não é podre, mas o inimigo ia fazer com que você passasse durante uma semana. E ainda recebeu seu dinheiro de volta. Aleluia, Jesus. Glória a E o Deus. Senhor Deus está cortando um laço contra essa pessoa. O inimigo queria deixar você uma semana com dor de dente, só para você ver. Ele não ia deixar você nem trabalhar. Quer a vitória? Ixi, eu gosto dessa fé, sabe? Aleluia, Jesus. Deus, aleluia. É eu, é tu. Eu já estava olhando para ele porque eu sabia que era ele. Aleluia, Jesus. Olha, o Senhor Jesus, Ele está cortando o laço. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. 20 demônios. 20. O Senhor me mostrou 20. Estava tentando fazer de tudo para desmoralizar uma pessoa aqui no nosso meio. Ele está procurando de todas as formas desmoralizar a sua vida. 20 demônios, cada um em uma área, para você ser envergonhada. Mas o Senhor hoje está jogando esse demônio por terra, esses demônios por terra, e Ele vai engrandecer você. O Senhor disse que Ele mostra você como uma estrela. Só que para isso, Ele diz que você tem que vigiar. Oh, aleluia. Não, meu irmão. Não quer.
Não vou falar o nome porque ela está gravando. Glória a Deus Deus. abençoe. Aleluia. Amém, Jesus. Acredite. Vitória sim. O Senhor diz aqui, eu quero que vocês entendam, é necessário passar por orações aqui nesse lugar. Glória a Deus. O Senhor me mostrava como um cachorro, como agora aquele pitbull, né? E aonde está essa criança aí? Está mexendo no nariz? Bem nesse local aí, o Senhor estava me mostrando um cachorro como um demônio. Que ele está tentando amarrar todas as coisas, tanto do Wagner como do Marcos. Tentando tirar de vocês a esperança e a felicidade. E o Senhor está lançando ele nas profundezas. A Aleluia. vitória de vocês dois. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Tem uma pessoa aqui que ela diz assim, ó, até quando a felicidade não vai chegar no meu coração? Até quando a felicidade não vai chegar no meu lar? O Senhor está mandando eu falar para você, seja corajosa. É uma mulher, deu para perceber? Aleluia, Jesus. A felicidade chega na sua casa. Glória a Deus. Quer a felicidade? Não quer? Você vai ver as coisas mudar lá. Não. Aleluia, Senhor. Não quer? Não quer? Isso. Soldada valente. Muito bom. Deus te abençoa. Última pessoa dessa noite. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está cortando um laço do trabalho de uma irmã aqui. Glória a Jesus. Você haveria de colocar a mão em um objeto dentro do teu trabalho que não é área sua. E você haveria de cortar a mão. Porque tudo você faz nesse lugar. E o Senhor está cortando o laço contra a sua vida. Quer a vitória? Glória a Jesus. Ou não quer? Natália Gabriel. Deus abençoe. Oração da fé com a pastora Vera Lúcia. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Semana que vem tem mais. Tá, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, todos nós temos um chamado. Aleluia. Um chamado todos nós temos. Jesus disse o seguinte: todo mundo pegar